Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa palestra de hoje. Bom, como muitos sabem, né, é bem comum esse mês de abril ser em comemoração, né, a Pai Ogum. Se fala, né, que é o mês de Ogum. Isso no Brasil, né, ele vai advir um pouco por conta do sincretismo, né, de São Jorge. Então amanhã, dia 23, né, é dia de São Jorge. E também no Brasil é comemorado o dia de Ogum. Então é considerado o mês de Ogum aí também, junto com esse sincretismo. Então eu resolvi falar desse orixá hoje, né? Como homenagem também a ele. Eu espero que eu consiga falar tudo que eu tenho que falar aqui. Para falar de Ogum, na verdade, gente, eu poderia trazer como que é Ogum não dentro da Umbanda, né? Porque a gente temos um pouco dessa diferença através da diáspora que teve no nosso país, né? Quando os escravizados vieram com os conhecimentos deles lá, e esse culto ele se modificou aqui justamente, né? Porque tinha diversos povos ali que cultuavam não somente orixás, né? Mas também outras divindades da panteão africano ali, e acabou misturando um pouco desse culto. Então hoje, para falar de Ogum, na verdade, eu trago mais o culto tradicional, o culto iorubá mesmo, como que na África é cultuado o Ogum. Então vou trazer também, né, eu acho bem interessante, porque a gente temos no Brasil, né, esse sincretismo muito forte, e algumas coisas me puxam mais sem querer, né, mais para o lado iorubá, digamos assim, como que se é no culto. Por exemplo, uma coisa bem simples, né, que sempre eu carreguei isso comigo, que até tem muitos pontos no Brasil, muitos cantos, né? Quando fala de Ogum, fala sobre a espada. Para mim, eu nunca consegui enxergar Ogum com a espada, na verdade. Para mim, eu considero ele muito como um facão na mão. Tanto é que é assim também, né? O culto dele na África, né? A tradição iorubá, né? Mas a gente tem esses diversos sincretismos aqui no Brasil, que não está errado, né? Nossos ancestrais, né, eles conseguiram cultuar dessa forma aqui no Brasil, e que vale também. Não é nada contra, não vou usar minha palavra aqui contra isso, mas eu acho interessante trazer esse culto, como que ele é cultuado lá. Acho que chama bastante atenção. A gente conhece ele bastante aqui no Brasil, né? Então vou falar mais em relação a isso. Bom, primeiramente, né, eu já vou começar com uma coisa que se troca, né, aqui no Brasil. Quando a gente fala, né, da cultura iorubá, a gente temos a língua iorubá. E quando eu estou falando, né, de tradição iorubá, estou falando mais específico ali da Nigéria, certo? Porque a gente vai ter o Benin, a gente vai ter outros países ali, né, outras cidades ali que tem outros cultos, que vai cultuar, por exemplo, Ikisse, que vai cultuar voduns. Então, na África também a gente temos esses outros cultos ali, além de também, né, gente, que a gente temos o cristianismo na África também, porque a gente às vezes separa isso, né, não consegue imaginar, né, pensa a África de uma forma assim que não é. Então a gente tem muito esse costume. Então, em relação a isso, a primeira coisa, né, que no Brasil fala sobre Ogum é dele ser um orixá da guerra, né? Ogum é um orixá guerreiro na tradição iorubá, não o orixá da guerra. Vou explicar isso um pouco melhor, né? Primeiramente, uma das coisas que se levanta, né, sobre essa confusão um pouco é justamente pela a língua iorubá, porque na língua iorubá tem vários nomes, né, que só muda o acento ali e a entonação de como se fala. Então acaba criando muita confusão. Se eu pegar uma língua iorubá, né, para ler vários livros ali, eu vou achar várias vezes a palavra Ogum. Então, para quem está ali, né, por exemplo, inicia em algum culto, pega um livro para ler, ou de algum sacerdote, se ele não for instruído ali, ele acaba tendo essas confusões. Que, por exemplo, Ogum é um orixá da guerra. Essa palavra ela vai significar guerra também, né? Mas ela também vai significar outras palavras. Primeiramente, quando a gente fala de orixá Ogum, se escreve assim, com essa acentuação, certo? Então, o que muda muito na língua iorubá é justamente a acentuação. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó.
como por exemplo Ogum como rio. Esse rio na Nigéria, na África, né, ele é o rio de quem? Alguém sabe me dizer? O orixá, que é do domínio desse rio, chamado Ogum também. Então, temos Iemanjá, né? Ela é cultuada, o seu culto ali é no rio Ogum, mas ele só é um nome, não é o Ogum orixá, mas é de domínio de Iemanjá. Iemanjá, né, no culto tradicional, ela não é mãe de Ogum, mas no Brasil, como a gente tem essa assimilação, fala também que Iemanjá aqui para nós seria mãe de Ogum. Outra palavra, né, sem essa atuação, que a gente faz bastante confusão em relação a isso, que significa guerra. Eu vou voltar nessa palavra aqui, né, e ela também pode significar herança, tem o mesmo significado. Outra coisa, né, que é Ogum com O, né, que falou Ogum, que eu já até falei uma vez essa palavra aqui, que significa magia também. E Ogum com um acento só, que vai significar suor também. E outras denominações de uma mesma palavra, ainda com a mesma palavra Ogum, a gente tem outros aí significados. Voltando aqui, né, Ogum como orixá da guerra, vou começar por esse então. Na cultura tradicional, né, como a gente sabe, né, dentro das culturas de religião de matriz africana também, né, quando eu falo culturas brasileiras, afro-brasileiras, aqui estamos falando tanto do candomblé quanto da umbanda ali, que não segue especificamente o culto tradicional. Quando se fala de culto tradicional, né, da Nigéria ali, a gente temos várias diferenças. Como eu falei, que não seria uma coisa assim, para rebater, né, que houve algumas adaptações aqui no nosso Brasil, mas que está tudo bem, assim como oferendas oferecidas a determinados orixás e tudo mais. Então, Ogum aqui nesse aspecto de guerra, no culto tradicional, né, como não existe essa imagem, né, de, entre aspas, demônio, capeta, como que se é muito falado, né, em outras religiões, no culto iorubá não existe, né? Na Umbanda não existe, meio que isso também, nem no candomblé. O que existe no culto tradicional é chamado de Adioguns. Esse Adioguns, né? Eles são alguns, né, digamos, inimigos do ser humano. Então ele não seria, por exemplo, um demônio específico ali, né? Que teria aquela história toda com os deuses e tudo mais. Então esses Adioguns, eles têm dois sentidos. Primeiro, essa provocação, né, que temos vários Adioguns, tanto esses Adioguns, vai ser a doença, a morte, a fofoca, né, que como culto tradicional, né, ele preza muito pelo ori ali, né, então toda pessoa do culto ela tem que ser preservada, o ato de falar, né, que quando a gente fala, o axé também sai da nossa boca, né, sai de dentro para fora, então isso é muito comparado à fofoca, à falácia, né, o desejar mal ao outro lá, é muito comparado, como, por exemplo, como matar uma pessoa, como roubar. Então tudo está no mesmo patamar ali. Então, Ogum, nesse aspecto aqui que eu coloquei na palavra, ele também é um Adiogum, que ele seria guerra, que seria um dos inimigos também dos seres humanos. Então, eles vêm também, né, com um propósito. Primeiro que eles foram criados com justamente esse propósito. Primeiramente, no caso da morte, né, um Adiogum ali. A gente nasceu, a gente vai precisar uma hora partir. Então, ele se torna, né, ele foi criado justamente para realizar essa passagem, a doença do mesmo jeito, né? Às vezes não tem uma causa necessária ali da pessoa morrer, vem a doença ali para, consequentemente, fazer essa passagem. Outra coisa também, né, em relação, que significa também a prisão também, é um aprisionamento, tanto em relação à cadeia, né, tanto algum sentimento que a gente tem na nossa cabeça ali. Então esse aprisionamento, ele também é um Adiogum, e ele também vem com ensinamento. Se eu pratico alguma coisa errônea para a humanidade ali, né, eu preciso, vou acabar sendo preso por algum motivo ali, por quebrar alguma lei, e isso é um Adiogum justamente para trazer um ensinamento para quem está passando por aquele momento. Então justamente ele é criado
tanto como uma inimizade dos seres vivos, mas também seres de equilíbrio, que são chamados lá, certo? Então, esse Adiogun guerra, ele vem nesse aspecto que tem nessa confusão em relação a gente chamar Ogum como um orixá da guerra especificamente. Outra coisa que acontece também, que pode ter uma assimilação aí, é porque quando a gente está na criação do mundo ali, existe um mundo espiritual, primeiramente, né? E existe já ali algumas divindades, alguns orixás ali. Inclusive, né, chamado de Obatala, que seria Oxalá. Né? Então, na verdade, né, para a cultura iorubá, o nome de Oxalá mesmo, ele vai ser Obatala. Então a gente temos algumas variações aí de Oxalian e Oxolufan. Essas nomeações aí vão ser simplesmente, né, uma questão de fases da vida dele. Porque essas divindades elas vão passando de um lugar para o outro. E isso reflete um pouco, né, de Obatala, no caso de Oxalá. Né? Oxalá ele vai significar aí o grande orixá. Certo? Então essa palavra Oxalá, né, significa o grande orixá, mas o nome dele mesmo para eles seria Obatala. Então quando vocês ouvirem a palavra Obatala, né, está se referindo ao Oxalá. Quando ouvir Oxalian ou Oxalufan, também está se referindo ali a determinadas épocas, determinados momentos da vida dele ali, ou ele mais velho ou ele mais novo. E quando acontece isso, né, o Lodumare ele tenta, né, pegar o reino de Oxalá. Então o que ele faz? Ele causa ali, né, ele leva alguns Adioguns com ele, justamente o Adiogun de guerra em si, justamente para tentar, né, pegar esse reino de Oxalá. Então Oxalá, ele faz o quê? Ele acaba se retirando desse reino, por isso se dá essas nomeações, ele vai para outro reino ali, né, que ele tem o domínio dele ali, e para fugir justamente dessa guerra. Só que um dos Adioguns também era de Oxalá, ele tinha os seus guerreiros ali também, para proteger, e ele fica ali, né, esse guerreiro em si, né, esse Adiogun da guerra, e ele observa ali que deixa eu só voltar aqui. Que esse orixá da grande sabedoria ali, ele observa que ele é um orixá de grande sabedoria. Oxalá, ele acaba fugindo, né, para evitar aquela guerra toda. E esse Adiogun, ele fica e ele começa a seguir quem veio guerrear ali, buscar aquele território de Oxalá. E acaba, né, que ele desperta aquele interesse muito forte por ser uma divindade ali muito sábia, ele fica encantado, e isso é uma das teorias também, que esse Adiogun, né, ele transforma realmente em Ogum, certo? Então ele agora passa, né, de um Adiogun para um orixá ali, e também, né, mas isso não deixa, né, assim quando ele passa, acontece de ter um outro Adiogun ali de guerra, certo? Então se forma um outro Adiogun para continuar aí, esse equilíbrio entre os seres. Então isso é uma dos pontos também, né, em Urubá. Outra forma que sempre que a gente pode pensar em relação aos orixás em si, assim como o Ogum, é a forma como eles são criados. Então existe 3 características que eles podem ser criados. Simplesmente, né, eles são criados, por exemplo, o Ogum, ele foi criado para ser Ogum mesmo, ou ele pode ter nascido, né, um outro orixá aí, ele pode ter nascido e como ele é um ser que se ilumina, ele se torna uma divindade, que é o caso ali que se conta de Xangô, e também ele pode ser especificamente um orixá, criado por um orixá ali, certo? Então a gente temos esses 3 dominação. Mas lembrando, né, gente, que esse aspecto de Ogum, não de guerra, que a gente costuma muito falar, ele é, na verdade, um grande guerreiro e um grande caçador. Uma outra coisa, né, que a gente difere um pouco aqui em relação ao culto tradicional,
Mas às vezes para se obter a paz é necessária a guerra. Sim, não que ele vai deixar de guerrear, mas não que ele é o orixá que provoca a guerra, certo? Não, mas para buscar a paz. Acaba muitas vezes, né, a gente tem que guerrear, a gente passa, né, por várias guerras durante ao longo da nossa vida. Isso acontece na vida de muita gente. Na vida de todo mundo, praticamente. Exatamente. Então, na verdade, né, a característica de Ogum, né, uma das características vai ser como ele é um guerreiro, né, ele vai guerrear ali, mas também ele é um grande caçador. Então, por exemplo, comparando com o culto tradicional iorubá, né, Ogum, na verdade, é cultuado como um grande caçador. Aqui no Brasil, a gente temos, né, esse culto mais forte voltado para Oxóssi. Né? Então, quando a gente volta, né, para a África ali, por exemplo, Oxóssi, na verdade, né, ele faz parte do clã de Ogum. O grande caçador, na verdade, seria Ogum, e quem aprende, né, com o aspecto da caça, aprende mais sobre a caça ali, na verdade é Oxóssi que aprende Ogum, e ele também cultuava Ogum, porque Ogum era o grande chefe do clã dos caçadores. Assim como na África também tem esse grande culto a Ogum, né, em relação tanto dos caçadores que existe lá, né, as pessoas também voltadas que trabalham com ferro, né, que eu vou falar um pouco mais para frente também, tem esse culto voltado totalmente para Ogum. Na verdade, Ogum, né, é um dos mais entre os mais cultuados na África ali, em relação por ser um orixá que traz muita importância ali. Uma dessas importâncias que tem Ogum, na tradição, né, iorubá também, é que Ogum, ele seria o primeiro a vir aqui na Terra, no plano físico, né, que na verdade Deus, no caso, né, ele teria criado, já tinha um plano espiritual ali, ele cria o plano físico para os seres humanos habitar e também os orixás habitar, né? As forças dos orixás se manifestarem aqui na Terra. Então, o que acontece? Ele pede a Ogum para vir primeiro. Então, Ogum é o primeiro orixá, né, que vem, desce no plano físico, justamente para abrir esse caminho, né, tanto para os seres vivos quanto para os outros orixás. Porque sem Ogum ali, eles no aspecto de energia de força de orixá ali, ele que conseguiria fazer isso. Então ele vem primeiramente no mundo físico e prepara esse mundo físico, tanto para os outros orixás, quanto também para os seres humanos aí. Então por isso ele traz, né, essa grande importância, né, no culto iorubá, como ele ter um grande culto voltado assim de proteção, de ser um grande orixá ali de proteção e de abrir caminhos. Outro aspecto, né, de Ogum, né, como símbolo, a gente temos aí o ferro, né? Ogum não seria o ferro propriamente dito, né, mas é um símbolo a ele ali. Então ele também é chamado, né, de grande orixá, tanto da tecnologia quanto da civilização. E outra coisa, né, da agricultura, porque a partir do ferro ali, né, Ogum traria esse ensinamento aos seres humanos de como fazer essas ferramentas através do ferro, porque antigamente a gente não tínhamos, né, quando a humanidade surge, ele não utilizava ali o ferro ainda. E como que eram esses povos, gente? Como que a gente, né, como os primeiros, né? Os arcaicos. Oi? Arcaico. Não entendi. Os povos eram arcaicos. O que seria isso? É só na tempo do fogo mesmo, né? Antes disso? Bem muito antes. Aí. Como que eles eram? Como é que eu fazia para caçar? Eu adquiria alimento? As lanças, né? Se a gente não tinha domínio ainda de ferramentas. Hoje em dia, como a gente é, gente? A gente vai ao mercado, tem tudo lá no mercado? A gente precisa? Algumas vezes não tem, né? Mas a gente tem acesso a mercados, dependendo de onde a gente está, né? O que mais? Na farmácia. Se a gente precisar de um remédio, às vezes, temos. Então a gente encontra alguns lugares. Sempre foi assim? Então como é que era? Como que eu fazia para eu ter... Que
procurar alguma coisa ali, conseguir adquirir alimento, conseguir... Oi? A caça? E depois que eu caçasse, o que ia acontecer? E depois? Sempre tinha uma caça ali para mim, num lugar? Não tinha? O que eu faria com isso, então? Se a partir do momento que não tenho mais alimento aqui, ia para outro lugar. Então, antigamente, né, os povos eram nômades. Então, eu tinha um alimento ali, né? Eu tinha frutas em determinada época. A gente encontra frutas o ano inteiro. A gente encontra maçã, a gente encontra banana, a gente encontra uva. O ano inteiro dá essas frutas? Não dão, certo? Então, a gente tem um meio hoje em dia aí da agricultura, né, em relação a isso. Então, quando eu chegava num lugar que eu tinha alimento, eu conseguia ali ficar um tempo, né? Porque também tinha os riscos dos outros seres ali, né? Dos outros animais, que a gente corria o risco ali em relação a isso. E eu tinha um abrigo, eu conseguia ficar nesse lugar. A partir do momento que acabava o alimento ali, né? Por exemplo, manga, tá dando manga naquele ambiente ali, acabou a manga, eu preciso ir para outro lugar. Então, assim, a gente era nômade naquela época. Então, com o passar do tempo, né, quando se fala que Ogum traz esse conhecimento das ferramentas, né, que domina a caça ali em si, né, ensina isso aos seres humanos, a gente consegue se fixar em um determinado lugar, que é como a gente está hoje, que a gente chama, né, em relação a isso, o ser sedentário, né, em relação aos povos antigos, né, que os nômades estavam sempre em movimento e hoje em dia a gente fica parado. Então eu paro, né, na cidade aqui de Pará de Minas, que eu consigo me fixar com emprego, com alimento, com relacionamento, por aí em diante, certo? Agora, se isso faltasse em algum momento e fosse uma pressão, eu precisaria me locomover, né, para eu conseguir me manter vivo. Então tem essa diferença e essa importância em relação ao Ogum. Quando ele traz, né, esse domínio de ferramentas, ele não somente também utiliza as ferramentas ali como caça, mas também na agricultura. Então ele ensina ali, né, pelo culto, eles prezam muito por isso, né, que ele vem, ensina a arar a terra, né, como que utilizar aquela ferramenta, né, porque antigamente a gente não plantava, a gente começa a trazer o plantio e com o uso do ferro, o que a gente continua fazendo ali? Através das ferramentas. Se inicia agora a civilização, agora a gente estabelece em um lugar fixo, se cria aí povoados e assim por diante, a gente vai criando as cidades e tudo mais. Então, ele é responsável também pela civilização, né? Como um dos regentes, né, que traz isso para a humanidade. Além de trazer, né, aquele alimento ali, como que eu consigo adquirir esse alimento sem aquela necessidade de estar sempre em busca dele ali, sempre que eu posso fazer tanto com as minhas mãos, através do cuidado da terra, quanto as ferramentas ali que eu posso utilizar a caça. Então ele utiliza esse domínio muito forte com a caça. Outra coisa também, gente, relacionado a isso, né, que um dos aspectos de Ogum, que ele domina bastante também a magia em si. Então quando a gente pensa quando a gente, na verdade, pelo culto tradicional, aqui no Brasil também não é tão falado em relação assim sobre, né, nas religiões de matriz africana, não é um orixá tão comum assim, se vê, apesar que a gente vê, é Logum Edé, né, que seria aí filho de Oxóssi com Oxum. Logum Edé, né, para eles lá, né, esse culto, essa tradição, que Oxóssi, né, fica com, grosso modo falando aí, né, ele fica com Oxum, tem Logum Edé e ele acaba indo fazer as coisas dele, meio que abandonando ali Logum Edé. E quem pega Logum Edé para criar é justamente Ogum. Então Ogum, né, ele vai ensinar essa arte da caça, né, porque dentro também, né, dos orixás, né, do clã ali tem o Logum Edé, né, como guerreiro e como caçador também, assim como outros orixás, como Oxóssi e outros guerreiros, caçadores que a gente vai ter também no panteão aí das divindades africanas. Então ele traz
esse conhecimento de magia ali, de arte da caça para Logum Edé. E Logum Edé, por exemplo, né, no culto tradicional, ele vai ser um orixá ali, o mestre da magia, né? Ele é um grande mago, considerado um grande mago, respeitado assim, na África, muito fortemente, por ele trazer essa magia junto com ele, certo? E é uma das partes aí, um aspecto aí que Ogum, ele ensina um pouco essa arte, junto, né, com Oxum ali também, né, que a gente tem essa história com Oxum, por ser um orixá ali que tem domínio também em relação à magia e tudo mais. Praticamente quase todos os orixás vão ter um pouco desse domínio, né? Mas para o culto tradicional, o grande mago mesmo vai ser Logum Edé. Também com a arte de caçar. Bom, em relação a gente vê vários nomes, né, na Umbanda em relação a Ogum. Então, na Umbanda especificamente, a gente não fala, por exemplo, que o orixá, o médium recebe o orixá, né, ao contrário, por exemplo, o culto tradicional, porque as pessoas que cultuam ali acabam recebendo determinado orixá ali. E isso se faz muito presente. Aqui no Brasil, né, por exemplo, dentro da Umbanda, não sei falar muito bem do Candomblé em relação, mas dentro da Umbanda a gente fala que sejam caboclos ali que trabalham para um determinado orixá, né, porque a gente não consegue segurar essa manifestação, né, o orixá não consegue meio que incorporar um ser vivo ali, por ser uma energia muito grandiosa, né, muito pura em relação a nós, né, pura assim, eu falo, né, questão que a gente traz muitos aspectos aí espirituais. Então, temos os nomes específicos de Ogum, que vão ser 7, né, na África, e esses nomes, gente, eles vão diferenciar, na verdade 2, né, cada um tem um significado, mas 2 deles ali tem um significado em relação do que seria o Ogum ali, né. O primeiro é o Ogum Megê, ou Medjê, né, que fala, aqui no Brasil a gente fala Megê, né, que seria os 7, né, que a gente considera os 7 Oguns também. E um outro Ogum, que eu esqueci o nome agora, né, que se refere ao ferro, ao que forja e tudo mais. Os outros tipos de Ogum, esses outros nomes, são nomes, né, de Ogum e a cidade da África em qual ele habitou, em qual que ele tinha domínio ali, certo? Então Ogum, ele era um orixá que se movimentava muito. Então ele conseguia ter domínio de uma cidade. E aí, do nada, ele tinha aquelas aventuras dele, né? Ele teve diversas esposas em relação a isso. E ele passava, ele fazia o que ele tinha que fazer ali, ia para outra cidade, né? Buscar sempre, né? Mantinha muito vivo isso dentro dele, né? O caçador, o guerreiro, que ia, que buscava outras coisas, novos horizontes ali. Então, ele vai passando em algumas cidades ali, e essas cidades que ele cria um domínio ali, justamente dá o nome dele também. Por exemplo, né, Ogum Onire, que significa, né, Ogum Dire, que tem uma cidade chamada Ire na África, que ele faz parte, que ele fez domínio grande, assim, estabeleceu por um grande tempo nessa cidade, e ele meio que criou também uma relação muito forte em relação a essa cidade. Então, depois que ele dominou, viveu bastante tempo ali, Ogum sai dessa cidade, né? Ele vai em busca, né, de outras coisas ali, e é justamente onde a gente encontra um Itã relacionado a isso. E esse Itã, gente, ele fala, né? Eu tinha citado ele uma vez aqui, que justamente quando Ogum volta, retorna a Ire, né, que ele tinha uma relação muito forte, as pessoas ali o cultuavam muito fortemente também, tinha um apreço muito grande para o Ogum, e eles acabam ficando um pouco tristes com a saída de Ogum do nada, e aquela demora dele voltar, aquela expectativa que eles têm em relação ao Ogum retornar para a cidade de Ire. E o que acontece? Eles criam, né, eles separam um dia, um momento, na verdade específico, que eles ficam todos em silêncio, né, para demonstrar aquela tristeza que eles sentem falta de Ogum e que eles queriam que Ogum retornasse. Então se torna um ritual da cidade de Ire ali. E um belo dia Ogum realmente retorna a essa cidade, né,
E ele encontra justamente, ele cai, né, no dia justamente dessa homenagem em relação a ele. E ele começa a conversar, é um orixá também que traz um pouco da comunicação ali. E ele começa a cumprimentar as pessoas ali e ninguém responde algum, ninguém vai respondendo algum. E ele acaba trazendo essa fúria, essa ira com ele, né? Porque também se fala, né, que Ogum tem essa ira, essa energia muito forte ali de força, né? Que ele precisa, às vezes, dominar isso e às vezes ele acaba meio que perdendo a mão em relação a alguma coisa ali. Que eu vou falar um pouco mais para frente também em relação a isso. Então ele acaba, né? Mas lembrando que quando a gente fala de Itã, a gente está falando de passagens ali justamente para o nosso ensinamento. Então a gente sempre olhar para o Itã, não imaginando assim, poxa, o orixá fez isso? Não, justamente esse Itã ele traz um ensinamento para a gente. Poxa, o que aconteceu ali no momento de fúria? Então a gente se compara ali, eu devo ficar em fúria? Será que vale a pena eu trazer a ira e manter a ira dentro de mim? Então é isso que esse Itã ele traz, ele carrega para a gente. E além dos Itãs ter diversos significados, a gente nunca consegue puxar somente o significado de Itã, né, do que ele quer passar para a gente, sempre traz mais aspectos. Então ele acaba, né, como ele traz ali com os facões dele, e ele acaba decapitando, o Itã conta, né, que ele sai decapitando a cabeça de todo mundo na cidade ali. E com isso, né, um grande, meio que um rei, ele deixa um rei da cidade, né, que toma conta ali, o rei de Irê, na verdade é falado também, né, Ogum como rei de Irê, mas ele deixa meio que um sacerdote ali, né, um rei da própria cidade. E esse rei encontra, né, na verdade as pessoas começam a falar, olha, tem um maluco aí decapitando cabeças, está matando geral e tudo mais. E aí ele vai até essa pessoa, quando ele vê, Ogum reconhece ele e ele reconhece Ogum naquele momento. E ele pega e explica a Ogum, fala assim, Ogum, a gente estava, né, isso é na verdade um ritual que a gente faz, uma homenagem sua, explica ali que era em relação a mostrar a tristeza, que sentia a falta dele. E Ogum, o que ele faz nesse momento? Ele se entristece muito fortemente ali, né? Ele se envergonha e se entristece. Ele vê, né, que a ira tomou conta dele ali, sem que ele soubesse, ainda mais com uma cidade que ele tinha tanta relação ali de afeto, e tinha o povo dele, inclusive que ele tinha domínio e tinha deixado um rei para tomar conta dessa cidade. Então nesse momento o Itã conta, né, que Ogum pega os 2 facões dele, finca sobre o chão e vai abrir uma cratera ali, meio que ele se enterra nesse chão e Ogum some para sempre. Aí nesse Itã, né, ele fala que aí a parte, né, quando Ogum, na verdade, ele se torna orixá, né, ele vai pro Orum e se torna orixá, não volta mais no Aê, assim, como forma, digamos, humanas em relação. Então esse conto ele traz para a gente, né, justamente o domínio da ira e também um arrependimento quando a gente comete um erro ali, né? A gente percebe, Ogum percebeu, então ele se retira ali, né? E nunca mais ele volta ali em respeito àquilo, pela tragédia que ele causou ali. E o que acontece em relação quando a gente fala que Ogum ele traz essa força, essa ira dele ser um guerreiro ali, né? Que por ele ser o primeiro orixá, que ele abre caminhos. Ogum também, gente, pela tradição, né, Yorubá, ele vai ser o primeiro que se pede justiça. Então Ogum ele domina, né? Ele é um orixá da justiça também, assim falando, né? Tanto da justiça, o orixá da caça, quanto o orixá da riqueza também, da magia. Então Ogum ele tem esse aspecto de justiça. Então não que, né, para a cultura Yorubá ali, que Ogum seria um orixá mais tranquilo em relação, que ele não tem essa fúria, essa força em resolver as coisas, né? Quando se pede a ele, quando se vê que, por exemplo, você faz um pedido a Ogum e você merece, por exemplo, justiça, né? Ogum ele vai realizar isso né, através do seu pedido. Então se aconselha, né, até pedir, por exemplo, a Ogum mais sobre a justiça, né, que ele consegue resolver, do que a Xangô. Então, pelo culto ali no Yorubá, eles vão pedir mais a justiça ali
para Ogum. O porquê disso? Porque nesse aspecto, né, Ogum ele seria um pouco mais maleável do que Xangô. Quando a gente vai pedir para Xangô justiça, Xangô, ele vai fazer a justiça de qualquer forma. Seja você estando errado, seja você estando certo. Para que lado que, né, como a gente fala aí do... Esqueci o nome da ferramenta dele. Símbolo. Machado de 2 gumes ali, para que lado ele vai cortar. Então, quando se pede a Xangô, né, tem que ter muito esse cuidado, né? Se eu realmente estou certo por pedir ali, né, eu preciso dessa justiça, e mesmo assim não se é considerado, né, pedir tanto a Xangô em relação à justiça. Mesmo se você souber que você está correto, você aconselha também pedir para algum ali, que algum ele vai trazer essa justiça. Lá, né, na Nigéria, no culto tradicional também, quando ocorrem os julgamentos, né, nos fóruns e tudo mais, né, porque primeiramente, quando se tem somente a cultura ali do culto tradicional, então existiam os reis da cidade, chefes de famílias, chefes de cidade, chefes de caçadores ali. Então esses julgamentos ocorriam justamente através desses líderes da comunidade. Então, com o passar do tempo, né, que a África também, ela vai passando por esse processo, né, chegam outras culturas ali, né, em relação ao cristianismo, então ocorre toda essa civilização também. Antes disso, havia ali o juramento justamente com a mão no ferro, né? Então, todo juramento se jurava por Ogum. Então, a pessoa que ia depor ali tinha que colocar, se for, né, do culto, né, que frequentava o culto, fazia parte do culto Yorubá ali, ele precisava colocar a mão sobre o ferro ali e jurar, né, que falaria verdade, jurando por Ogum ali. E com o passar do tempo, hoje em dia a gente encontra, né, vários juramentos assim, em relação até aqui no Brasil, né? Então lá mesmo vai se encontrar, né, jurando com a mão na Bíblia, jurando com a mão no Alcorão, justamente por essa diversidade que a gente tem lá hoje. Mas só essa diferença aí, que antes disso eram os chefes de cidade ali, os reis da cidade, que faziam esse julgamento, e através dele havia esse juramento que se jurava justamente para Ogum e não para Xangô. Em relação a cores também, né, que aqui no Brasil a gente temos um pouco dessa diferença sobre qual cor, né, da guia, do orixá ali, ou da entidade, né, que a gente temos muito isso, qual que é a cor da vela que eu coloco ali, por exemplo, Ogum, é azul, é vermelha. Eu já tinha comentado isso aqui em outras vezes, né, que isso não quer dizer que na Umbanda vai se usar, né, o vermelho sempre para Ogum, e no Candomblé vai se usar o azul para Ogum, a vela, por exemplo, ou a guia. A gente temos essa diversidade aqui no Brasil. Isso não é específico nem da Umbanda, nem do Candomblé, gente. Pode haver Candomblé aí que vai firmar a vela para Ogum em vermelho, assim como na Umbanda também, firmando vela aí para Ogum branca não, azul. Então lá no culto tradicional, a gente vai encontrar diversas cores para Ogum, né? Tanto preto, quanto branco, quanto vermelho, o azul e o verde também. No Brasil, né, ele se dá, né, dentro da Umbanda, mais em relação à cor vermelha de Ogum, né, tanto de guia quanto de vela, né, através um pouco desse sincretismo. Primeiramente, né, pelos povos que vieram do Benin, né, eles tinham essa assimilação aí com o Ogum sendo cultuado pela cor mais vermelha. Então, como esses povos chegam aqui, adentram ali, né, a gente pega esse conhecimento também e traz para a Umbanda, acaba que traz mais o vermelho para dentro da Umbanda. Outra coisa, né, seria o sincretismo com São Jorge, né, pela capa de São Jorge ser vermelha também, né, a gente traz dentro da Umbanda a cor de Ogum sendo vermelho. Outras coisas também que eu já tinha feito em outros estudos, não que eu fiz nesse agora, dependendo ali da qualidade do Ogum, né, assim como qualquer orixá ali, a gente pode denominar uma cor para esse
orixá, né? Por exemplo, Yansan também, né? Ela vai utilizar ali a cor branca, ela vai utilizar a cor rosa, enquanto Yansan a cor vermelha, a cor amarela. Então, isso tudo ali, né? Mais no candomblé se cultua essa parte, né? De qual aspecto que o orixá estava ali em vida, né? No momento de vida, ou simplesmente a qualidade, né? Assim dizendo, daquele orixá ali. Então, essa qualidade ela vai ser mais o direcionamento que esse orixá trabalha ali em relação, certo? Por exemplo, Yansan, se ela vai trabalhar, se ela vai ter mais domínio em relação ao cemitério ali, dentre outras coisas. Assim como os outros orixá. Quando a gente entra no candomblé, por exemplo, a gente pode ver Oxalá, a gente pode pode ver um filho ali de santo sendo, né, considerado como o orixá dele, Oxalufã ou Oxaguian. Então, por isso a gente temos essas diferenças um pouco desses aspectos que a gente traz como qualidade do orixá ali. Quando a gente chega na Umbanda, essas qualidades são denominadas mais em relação a caboclos, né? Ou também a qualidades de orixá. Então, pode ser um caboclo, por exemplo, de Ogum, ou pode ser uma qualidade de Ogum também. Por exemplo, Ogum Iara, né? Ele vai ter aquele domínio ali, né? Em relação a Iara, que é uma palavra brasileira, né? Esse nome a gente não encontra na África, a gente não vê isso como uma qualidade do culto tradicional, mas mais em relação ao Brasil, né? Por ele ter domínio ali, né? Essa qualidade ela pode estar trabalhando com outro orixá, porque o orixá em si ele nunca também, né? Ele nem sempre ele vai trabalhar sozinho ali, ele pode ter um outro orixá ali acompanhando ele, né? Que realiza esse trabalho junto com ele. Então aquele domínio ele passa a ser compartilhado. Por exemplo, se a gente falar, né, de algum Iara aí, né, que seria o domínio que a gente tem no Brasil aqui do mar, né, relacionado a Iemanjá, que ele trabalharia em relação a esses domínios. A gente vê também algumas entidades, né, dentro da Umbanda, por exemplo, né, a gente não fala bastante em relação a domínios, né, mas locais de trabalho, né. Se uma entidade ela vai trabalhar, né, como os Exus Pombagiras, ele trabalha mais no Cruzeiro das Almas, se ele trabalha no cemitério, se ele trabalha na mata, né, que a gente tem essas divindades, essas entidades, perdão, que tem esses trabalhos específicos. Então a gente tem Exu, que é da mata, que trabalha mais relacionado à mata ali. Então é tudo mais direcionado em relação ao ponto de força ali, né, da oferenda que se entrega a ele, precisa ser no chão, precisa ser de terra, ou se ele é do cemitério, né, por isso a gente vê muitas das oferendas. A pessoa só vai no cemitério ali entregar para a pombagira dela, porque é o domínio, não que seja domínio, né, mas é um ponto de força ali muito grande dessas entidades, né? Lembrando que aqui no nosso terreiro a gente sempre, né, como a gente tem a tronqueira, assim como outras casas, né, a gente faz nossas entregas todas aqui, né? Mas algumas casas, né, alguns outros cultos, né, se entrega, né? Por exemplo, pode ser uma entidade de encruzilhada, então eu preciso ir numa encruzilhada ali e entregar pro Exu. Então tem que saber qual é a encruzilhada dele. A gente tem encruzilhada em X, encruzilhada em Y ali, se é de Exu, se é de Pombagira. Tem toda essa questão que a gente chama de campo de força ali, onde a entidade mais trabalha. Mas não quer dizer, né, que ela só fica ali, que ela vai fazer o trabalho, né? Ela vai corrigir, mas o campo de força dela ali seria específico, onde ela vai receber, né, umas oferendas dela ali, ou um ponto que a gente pode criar maior ali em relação à conexão. Voltando aí, gente, quando a gente fala, né, em relação à incorporação, por exemplo, de um orixá, né, na África e aqui no Brasil a gente não tem muito isso em relação, por exemplo, a Umbanda, a gente dá essa outra denominação, mas tem alguns cultos aqui que se considera, né, que está se incorporando um orixá ali também. Como Ogum traz essa força muito grande, né, as incorporações, quando a gente vê, né,
na África elas são muito fortes, né? A questão do orixá ali sendo incorporado. Então, entrando um pouco no aspecto de oferendas ou algum em relação ao culto tradicional, a gente temos o dendê, que é uma coisa um pouco distorcida no Brasil, né? O dendê, na verdade, ele serve para apaziguar ali. Então tem muita gente que fala, né? Era muito comum a pessoa falar, eu vou colocar seu nome no dendê, como se eu estivesse fazendo uma referência ali para fazer algum mal à pessoa, né? Ou para esquentar a pessoa, né? Como é um óleo ali, que no caso a gente considera meio que quente, mas ele tem a função justamente de esfriar. Então, quando se incorpora um orixá, é utilizado justamente sempre, né? Tem o dendê ali, justamente para passar na pessoa que é incorporada, para deixar essa desincorporação, para ela apaziguar um pouco essa incorporação. Como é uma força muito grande ali, então usa o dendê ali no pé, ou na boca, ou na cabeça da pessoa ali, justamente para acalmar o orixá. Inclusive, né, quando a pessoa incorpora, no caso lá, o orixá Ogum, que traz essa força muito grande. Mas outros orixás também eles utilizam isso. Então, o dendê, ele é uma forma de apaziguar. Em relação aqui no Brasil também a gente temos, né, várias oferendas que a gente utiliza com o dendê. A maioria das comidas, as oferendas que a gente coloca para os orixás, a gente precisa utilizar o dendê ali justamente para trazer essa energia vital ali. Se eu coloco para os Exus, para Pombagiras também a gente pode estar incluindo o dendê ali. E é um elemento muito importante. Em relação às oferendas de Ogum, né, que aqui no Brasil é muito comum a gente ter a feijoada de Ogum, né, na África é um pouco diferente, não que seja diferente, né, e explicar um pouco disso em relação ao sincretismo ali. Na África, gente, a bebida de Ogum, né, vai ser o emu, é um vinho, né, de palmas, né, que se oferece a Ogum ali. Outra coisa, né, vai colocar para ele ali também o dendê, né, eu posso utilizar o dendê para ele. Uma coisa que eu já falei aqui, que a gente tem no nosso país como um grande tabu, né, em relação ao sacrifício animal, né? Então, Ogum ali, primeiramente, gente, todo sacrifício, na verdade, toda oferenda, né, que eu faço ali a um orixá, eu preciso comer uma parte dessa oferenda, um pouco dessa oferenda. E quando a gente fala de sacrifício, né, para Ogum, a gente vai ter alguns animais especificamente que se sacrifica para ele no culto tradicional ali. Então temos como algum deles a tartaruga, né, quando se não é utilizado o cachorro, né, então a gente já pensa que no Brasil a gente não vai utilizar nem por exemplo, se tiver algum culto ali que faz a realização do sacrifício, não vai se utilizar o cachorro aqui, mas algum ele vai receber, né, como oferenda ali também a tartaruga, o galo, como animais de sacrifício. E também, né, sempre se oferece algum animais machos, nunca eles oferecem animais fêmeas ali. Então, como que, meio voltando esse assunto aqui, porque eu acho que na vez que eu falei um pouco de sacrifício aqui, eu nem cheguei a tocar, eu acho que nesse assunto. O que acontece ali, gente? Por exemplo, se eu vou fazer um sacrifício, né, um sacrifício animal lá, que se é pedido, né, quando se faz a iniciação no culto tradicional, né, ou em algum outros cultos que utiliza esse sacrifício, né, o orixá meio que pede esse sacrifício, mas nem sempre ele vai pedir um sacrifício animal ali. Às vezes é uma coisa simples, pode ser água, pode ser um obi ali, pode ser uma coisa muito simples em relação, e a gente tem esse imaginário, né, de todo orixá vai pedir um animal ali para ser sacrificado e tudo mais. E aí tudo bem. Então como que ocorre esse sacrifício? Né? Eles pegam o animal, eles sacrificam o animal, né? Tiram o sangue do animal ali, né? Que é a energia vital, né? Que a gente considera o sangue vital ali. Assim como a gente utiliza as ervas também, né, dentro da Umbanda, que seria o sangue verde ali, a gente está utilizando, a gente está, né, pegando um ser vivo ali também. Então, o que a gente chama, né, é chamado do sangue verde ali. Então, pega esse sangue, né, e coloca no assentamento do orixá ali, certo? Eles vão beber esse sangue? Não, não bebe esse sangue. Aí sim, vamos supor, por exemplo, é uma galinha, né, para Oxum.
Então pega, tira o sangue da galinha ali, coloca no assentamento de Oxum, pega essa galinha agora, vou despenar ela, vou limpar ela, vou fazer a galinha, né, comumente ali, né, passar um pouco de dendê, se for necessário, como for feita essa galinha, se é assada, se é frita, enfim, pegou essa galinha, gente, pega um pedaço dela, ofereço, né, uma pequena parte ali no assentamento também, e agora sim você vai comer aquela galinha, mas não, né, crua. Então a gente tem um imaginário muito forte em relação a isso, né? Seria cru, que as pessoas beberiam sangue, né? Em relação a isso, apesar que eu já vi algumas coisas assim, mas eu não sei falar de qual religião seria, qual culto seria na África, mas o culto tradicional, ele é assim. Tanto é que a gente temos aqui no Brasil também o culto tradicional iorubá, que segue igualmente, né, o culto trazido pela África ali. Então vai ter um pouco dessa diferença, né? Aqui no Brasil, um culto tradicional ele vai utilizar cachorro? Não, ele não vai utilizar cachorro, né, se no caso for uma oferenda ali para algum, justamente porque aqui no Brasil, né, como lei, a gente não pode, né, matar os cachorros, se alimentar dos cachorros, mas, né, justamente seria um grande tabu aí se trouxesse isso para cá, mas as pessoas que fazem esse culto não realizam ali o cachorro para oferenda para algum. Como ele recebe aí outros animais, né? Então vai ser oferendado outros animais. E essa parte de fazer, né, fazer um pouco essa troca como o orixá ou qualquer outra entidade ali que recebe algumas coisas, justamente que a gente temos como uma organização. Então, na Umbanda a gente vai colocar Imu para algum? Não, a gente não coloca, né? O que a gente, né, tanto na Umbanda como é muito comum aqui no Brasil a gente colocar para algum? Como bebida. Qual que é a bebida que a gente serve para algum? A cerveja, né? Cerveja que digamos aí, cerveja branca, né? E quando a gente vai para Xangô, a gente coloca aí a cerveja preta, né? Porque ela vai ter uma alusão à bebida de Xangô, que não seria a cerveja preta, né? Mas como organização, né? A gente faz, a gente meio que, entre aspas, né, substituir a bebida ali. Essa bebida não vai ser comum. No Brasil, por exemplo, a gente sempre ouve cerveja. Qual era a bebida mais comum aqui? 1500. A cachaça. Justamente, muito bem. Então a cachaça ali, ela era utilizada também, né? Os escravos eles faziam ali através da cana, né? A cachaça, utilizavam a cachaça, mas isso era uma forma de domínio também dos senhores, né? Eles acabavam deixando a utilização ali da cachaça, né? Para o quê? Para a pessoa se enfraquecer com aquela bebida, assim como a gente temos até hoje em dia, né? Felizmente isso na sociedade, né? A gente vê muita propaganda de bebida, a gente vê muita propaganda de cigarro, né? A gente tem uma... como que fala? Essa propagação das drogas, né? Então a gente vê muito essa questão, então isso tudo ocorre como o quê? Como um enfraquecimento. Então é como os senhores utilizavam a cachaça ali também, né? Em relação a como enfraquecer aquele povo mais ainda. Além da questão da diáspora ali, que eles eram separados, né? Quando vinham de uma mesma cidade, eles se separavam eles ali e misturavam com outros povos de outra cidade. Então era uma maneira de sempre enfraquecendo esse povo, sempre enfraquecendo para eu ter domínio, assim como é a cachaça. Essa é uma relação também com Exu, né, a entidade, quando a gente oferece uma cachaça para Exu. Ele aproveita justamente, né, dessa energia ali, que ele tem uma conexão, né, também, né, com a cana, né, cana de açúcar no caso, né, que é considerada também uma das ervas de Exu, assim como a mamona e outras diversas ervas, né, quando a gente sempre, se a gente vai pesquisar sobre as ervas aí, a gente temos, né, tanto para as entidades quanto para os orixás, a gente tem uma grande gama aí de ervas que se oferecido ali, né, que se cultua que se coloca ali na oferenda ou no culto ali para as entidades.
E na verdade, né, nenhuma entidade em si, ela tem ali, digamos assim, né, que até semana a gente ouviu essa palavra, quizila, né, que é mais utilizado no candomblé, né, um problema com aquela erva em si, né, quando a gente volta, né, para a África, né, lá não tem nenhum problema as pessoas tomar banho de ervas, como que a gente tem essa dominação aqui no Brasil, né, em relação, porque na verdade o que acontece? Não é que o orixá ou a entidade tem um problema com a erva, muitas das vezes, né, quando se recomenda, justamente a própria pessoa, ela pode ter algum problema com a erva, ou uma alergia, alguma coisa assim. Então, por exemplo, se for uma erva dedicada a Ogum ali, sou filho de Ogum, não vou poder utilizar a erva somente se eu tiver algum problema com a erva, né? Se eu tiver uma alergia ou algo assim, mas não o orixá em si, ele vai ter esse problema com a erva. Então, a cachaça, né, ela ganha esse domínio aqui no Brasil, né, essa oferenda de cachaça, né, é justamente por isso. A gente oferece muito, né, para os guardiões. E também, assim como a cerveja, né, como a gente não temos aqui, se é muito cultuado, o emu no Brasil, a gente faz, né, uma substituição, né, assim como na África também. Como tinha isso, foi passado primeiro, né? Depois, quando ela é colonizada também por outros povos ali, que eu esqueci o povo, mas se há a propagação, por exemplo, do gin, né? Então começa aquela grande produção do gin, então o gin cresce em alta ali, e o que acontece? Começa a se oferecer gin para a entidade, né? Então, por exemplo, algumas entidades, né, oferecem o gin para o orixá, né? Mas também aqui no Brasil a gente vai ter essa mescla de entidades, oferecer, por exemplo, um gin com a pombagira. Isso vai especificar muito da entidade ali, se ela aceita, se ela gosta de trabalhar com aquela energia ou não, né? Mas a gente tem essa grande gama aí, licores, champanhe, cachaça mesmo, né? Tanto cigarro, pombagira é só de cigarro, pombagira pode de charuto, enfim, nunca sempre a sua entidade ali que vai te falar como que ela trabalha, né, qual elemento que ela trabalha ali. Mas a gente sempre temos, né, a concepção geral ali, por exemplo, oferecer rosa para uma pombagira, né? Ela sempre vai aceitar uma rosa vermelha ali, mas outras coisas ali, né, costuma a entidade pedir ali para o médico da forma que ela trabalha. Voltando aí eu vou lembrando, tá, gente? Porque é tanta coisa que eu vou lembrando que eu vou falando aos poucos. Em relação à oferenda para algum, né? Tem o feijão comum, né? O feijão fradinho, se oferece a algum, na África também e aqui no Brasil. E aqui no Brasil se passa, né? Esse grande, né? Considerado para mim quase um festival, né? A feijoada de Ogum. Igual amanhã, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai ter várias casas abertas, né, várias festas em relação ao Ogum, né, bastante, né, aquela energia forte em relação a isso, servindo feijoada, muita cerveja, tudo em homenagem ao Ogum. Então isso é uma cultura, né, que para mim é como se fosse um festival já, se torna um festival ali a feijoada de Ogum. Mas como se dá essa feijoada de Ogum, né, na verdade? Que fala, né, que aqui no Brasil mesmo a gente temos um sacerdote, né, apesar que, voltando um pouco, né, a feijoada, né, a gente ter muito em mente que seria um prato, né, 12 escravos ali, né, que eles pegavam, recebiam sobras ali, faziam no feijão e através dessas sobras ali se formou-se a feijoada. Isso é um pouco errôneo, tá, gente? Porque na verdade esse prato ele já existia já há tempos antes, por outros povos, de maneiras diferentes, se colocava carne no feijão ali, e o que acontecia realmente com os escravos ali era justamente, né, porque eles tinham o feijão e às vezes recebia as sobras ali, e se formou também a feijoada. Por exemplo, esse tipo de feijão, quando se serve
com carne em outras culturas, né? Como diferente no Brasil, não vai ali, por exemplo, a laranja que a gente coloca e a couve também que a gente utiliza, né? Aqui no Brasil isso é uma coisa mais brasileira, criada por nós, né? Através dessa cultura. E o que acontece em relação de fazer a oferenda, a feijoada para algum, né? Se diz, né, que se fez essa oferenda, né, os sacerdotes aqui no Brasil, foi no Brasil mesmo, e acaba que ele serve a feijoada ali, né, faz essa homenagem a algum, e chega um dos visitantes ali e ele nega essa feijoada. Então diz que algum, né, como ele descobre isso, né, ele vem no terreiro e meio que passa aquela mensagem. E agora, a partir daquele momento, por ele ter recusado a feijoada, ele teria que servir sempre a feijoada para algum e abrir-se o terreiro, né, para todos que pudessem, né, participar, entrar e ser bem servido. Então, por isso, quando a gente faz festa, né, isso é muito levado a sério dentro das casas, né, de umbanda, de candomblé. Sempre, né, essas homenagens elas precisam ser muito bem servidas, né, porque preciso, na verdade, quando eu coloco um alimento para o orixá ali, eu estou pedindo, né, ou um agradecimento a ele, né, ou eu posso pedir alguma coisa que eu preciso muito na minha vida, ou eu preciso de caminhos abertos, então eu faço uma oferenda ali, como uma troca, né, não com a troca ali, ou em forma de agradecimento. Então essa oferenda ali, ela precisa ser compartilhada, né? Então eu preciso comer essa oferenda ali. Ou quando se faz uma homenagem maior, né? Uma festa, vou fazer uma festa para algum, fazer uma homenagem para algum, né? Fazer uma homenagem para Iansã. Então, quando o terreiro ele abre as portas, né? Todas as pessoas que vêm, elas precisam também receber esse axé ali, ele precisa ser compartilhado na comunidade, que isso vem, né, do culto tradicional, né? Que eles se abrem a porta ali para todos comerem, fazem uma grande festa, uma grande homenagem ali, né? A gente chama ali na roda, quando os orixás vêm, e depois tem essa parte, né, da comida que é muito importante justamente para distribuição desse axé e fortalecimento ali da comunidade, né? Porque um dos aspectos dessas culturas, né, desses cultos, eles sempre prezam o quê? A comunidade, gente. Então por isso a gente herda um pouco, né, disso de chamar um dirigente da casa de pai, uma dirigente de mãe, é justamente porque na África é assim que eles falam em relação da comunidade, né? Se for um irmão mais velho meu, eles chamam de pai, então eu vou chamar meu irmão mais velho de pai. Se é um tio meu que cuida de mim, em algum aspecto ele tem uma responsabilidade de mim, isso é em família, não em questão de religião. Ele também é chamado de pai, então eu vou chamar meu tio de pai. Ah, é o meu vizinho ali, que, né, meus pais confiam nele, que está sempre de olho na mim, se eu estou faltando da escola, como se eu estou saindo de casa, se meus pais não tiverem. Então, se ele zela ali por mim, né, meus pais têm confiança, eu vou chamar esse meu vizinho também de pai. Então, isso é herdado muito da África, por isso a gente fala, os dirigentes, né, de pai. São pessoas, né, que têm a sabedoria ali, né, com o tempo, os mais velhos, e zelam ali pela pessoa, né? Mas zelar assim pela comunidade também. Então por isso traz muito em relação à feijoada de Ogum, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, beleza. Aí a gente comemora, né? Temos aqui no Brasil esse sincretismo, né? Com São Jorge de Ogum, né? Sendo o dia de amanhã comemorado. Tanto para São Jorge quanto para Ogum. E na África, como que é se dá essa festa? Essa homenagem para Ogum. Isso vai depender muito da região, certo? Da comunidade em si ali, que ela decide fazer aquela homenagem. Assim como nos terreiros também, aqui no terreiro mesmo, quando a gente vai fazer uma homenagem, a gente não segue tanto esse padrão assim, de tem que ser no dia, por exemplo, de Ogum, vai ter homenagem de Ogum. Ou de Pombagira, ou de Exu, né? Isso depende muito. O importante, eles quer fazer homenagem, faça, que eles vão receber de qualquer forma ali, tipo, se for de bom grado. E na África também eles vão tender a fazer essa homenagem justamente na colheita do iame, porque é uma das oferendas de Ogum, né? É o iame assado ali, né? Que eles botam o iame para assar ali
né, com a casca e tudo. Então quando essa casca ele começa a soltar, ela for preteando mesmo, né, a gente vai saber que o inhame ele vai estar cozido por dentro. Então ele vai se virando o inhame ali. Depois, quando a gente tem certeza que ele está todo cozido por dentro ali, a gente descasca essa casca e passa dendê ali, né, no inhame, justamente para trazer essa energia, essa força que se oferece para algum. Então lá é mais, tem essas festas, né, comumente, essas homenagens a algum, justamente na colheita do inhame. Bom, agora eu acho que eu falei tudo.